Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos um pouco da palavra de Deus, tá? Desta vez nós vamos ler um versículo que está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 26 e o versículo 41, quando ele diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Primeiro, vamos lá, um ponto que se faz necessário a gente falar, que a Bíblia não foi escrita para os evangélicos, para os crentes. Não, a Bíblia foi escrita para todas as pessoas, porque esta palavra servirá como testemunha. Se você deu crédito, se eu dei crédito a ela, se eu segui suas orientações, ou simplesmente eu a rejeitei. Ela servirá como testemunha. Ela própria diz isso, tá? Então vamos lá. Ela começa dizendo o seguinte: vigiai e orai. São duas ações humanas, não são duas ações divinas, são duas ações humanas. Ou seja, vigiar, estar atento, ligado, antenado, para que você perceba quando vem e de que lado vem, por onde está chegando a tentação. Algo que pode lhe perturbar, tirar a sua sensatez, a sua sensibilidade do perigo. E depois diz que você deve orar, porque a oração faz você tornar-se forte. Então, se você está atento, vigilante, e você está forte, você está coberto, amparado pela presença de Deus, você não vai cair em tentação. Pode ser tentado, mas não vai cair em tentação, tá? Porque o texto não garante que você não seja tentado, não. Garante que você não vai cair na hora que você for tentado. Pois bem, mas a tentação ela vem, seja para a pessoa que teme a Deus, como aquele que não teme a Deus. A tentação vem de várias formas, de várias maneiras, e sempre está levando alguém, está derrubando alguém. Por quê? Porque não vigiou e nem orou. E nós temos muitos exemplos bíblicos e exemplos extra-bíblicos. E um exemplo bíblico que eu gostaria de compartilhar contigo hoje é o seguinte: é de Davi. Davi era rei, o maior rei que Israel teve. E diz a Bíblia Sagrada, no segundo livro de Samuel, que na época que os reis saíam para as batalhas, para as guerras, na primavera, Davi não saiu. Mandou seu general Joabe e seus oficiais e ficou em casa. Tirou o cochilo, logo depois do almoço, e quando levantou, caminhando pelo seu palácio, ele olha para baixo e vê lá embaixo uma casa simples, uma mulher se banhando, uma mulher tomando banho. Ele põe os olhos naquela mulher e a deseja e procura saber quem é aquela. E os seus servos contam que ela é a esposa de um soldado chamado Urias. E ele diz: traga ela aqui, eu preciso falar com ela. E vão buscar aquela mulher e trazem para conversar com o rei Davi. E Davi se relaciona com aquela mulher. Ele tem relações com aquela mulher. E manda aquela mulher ir embora. Perto de 3 meses depois, aquela mulher manda uma mensagem para o rei Davi, que está se encontrando grávida. Davi não contava com isso. Porque Davi, como rei, podia ter qualquer mulher, menos a mulher que fosse casada. Ele podia ter várias esposas e várias concubinas, mas a mulher casada não deveria fazer parte do seu harém. E ele tinha quebrado essa regra. E ele era rei, tinha que dar o exemplo. E ele fica
enfurecido quando recebe essa notícia. O que é que ele faz? Ele manda um recado para o seu general, Joabe. Diz: Joabe, me mande Urias urgentemente para cá, preciso dele aqui. O general lê a mensagem, manda Urias de volta. Dias depois Urias está lá, Urias chega e vai lá no palácio. E o rei tinha planejado, arquitetado algo terrível. Vê como são as coisas, quando não vigia e quando não ora. Se pratica iniquidade. E Davi chega para Urias e diz: me conte aí como é que está a batalha lá, tal. E ele começa a descrever como está se saindo o general Joabe com seus oficiais e seus soldados. E ele diz: olha, faça o seguinte, você está cansado, tome um banho, vá para casa e passe a noite lá. Amanhã você vem aqui para a gente conversar e você ir embora de volta. Ele, em vez de seguir conforme o rei havia dito, ele não vai para casa. Ele dorme lá de fora, à porta do palácio, onde os soldados, a guarda palaciana ficava e dormia quando estava já madrugada. No outro dia, Davi fica sabendo que Urias não foi para casa. Davi fica enfurecido. Manda chamar ele e diz: você não foi para casa? Ele disse: não fui, meu rei. Por honra a ti, por respeito a ti e ao meu general que está lá em batalha com seus oficiais e com seus soldados, porque eu não achei justo. A arca do Senhor está no relento. Os soldados do rei estão também lá no relento com o seu general e seus oficiais. E não seria justo eu ir para casa, dormir com a minha mulher, estar num bem bom, enquanto todos estão passando por dificuldade. O Davi fica chateado, porque Davi havia planejado o seguinte: já que a mulher está grávida, ele não sabe, ele vai para casa, claro, depois de tanto tempo ele vai ter relações com ela, e ele não vai saber quando voltar da batalha se o filho é dele ou não é. Ele não vai ter, nem jamais vai passar na cabeça dele que o filho não é dele. Mas deu errado. Todo pecado traz consequência terrível. Ele não foi. O rei chama ele de novo e fica bebendo com ele, comendo com ele, fica aqui com ele até tarde, até chegando perto da noite, aí despede ele para ir para casa. Ele não vai de novo, dorme na frente do palácio. Davi, muito aborrecido, manda uma carta. E essa carta ele diz, essa missiva, né? Ele diz: Joabe, ponha Urias na parte mais letal, na linha de frente da batalha, para que seja ferido e morra. E o pobre de Urias pega aquela carta, ele não lê, claro, é confidencial, do rei para o general. Ele leva aquela carta, entrega ao general, a Joabe. Joabe, quando lê aqui, nem Joabe entende. Ora, o rei pede para o homem ir para lá, o soldado ir, depois volta querendo que ele morra, mas mesmo assim vai obedecer. E coloca na frente da batalha, e Urias é ferido e morto. Joabe manda uma carta, manda um mensageiro para o rei, que Urias foi ferido na frente da batalha e faleceu. Davi acha que está limpo, mas ninguém se esconde do olhar de Deus. Ninguém consegue se esconder do olhar de Deus. Você pode até estar achando que praticou algo e aquilo ninguém soube, ninguém viu e vai ficar por isso mesmo. Não vai. Deus vê todas as coisas. E a Bíblia diz que não há nada encoberto que um dia não haja luz. Um dia será descoberto. E Davi ficou por ali. Agora está sabendo que o soldado havia morrido. Ele poderia agora trazer aquela mulher para o palácio e ser esposa dele. Esse menino nasce, mas assim que nasce, ele morre. Esse menino morre. Foi momentos angustiantes para Davi. E Davi
vai levando a vida, passando até que um dia ele nem esperava mais assim que viesse à tona, porque ele havia planejado e tinha aparentemente dado certo no seu plano diabólico, e ele estava lá no palácio, estava bem. Tinha um profeta chamado Natan que tinha acesso ao palácio, e um dia Natan chega para o rei e conta uma história para ele. Natan chega para o rei e diz: meu rei, numa cidade aí tinha um homem que muito rico, ele era muito rico, tinha muito gado e tal, e recebe a visita de um amigo seu já tarde da noite, e ele não quis matar um daqueles animais que ele tinha para dar comida para aquele amigo dele. Mas antes ele pegou que seus servos fossem na casa de um homem que tinha apenas uma ovelhinha, e aquela ovelhinha fosse tomada. E ele mandou que tomassem aquela ovelhinha daquele homem que só tinha uma, e a Bíblia diz que aquela ovelhinha era como se fosse uma parente da casa, diz que ela comia em sua mão. E o rei, e esse homem rico mandou matar a única ovelha que era daquele homem. E Davi ouvindo atentamente. E o profeta diz: o que merece um homem agir dessa forma, rei? E Davi se levanta furioso e diz: esse homem não merece outra coisa senão a morte. E o profeta faz que vai se levantar e olha para o rei com aquele dedo de profeta, ousadia de um homem de Deus, e diz: meu rei, este homem és tu. De repente o rei cai na real. Vem tudo à tona, tudo aquilo que ele tinha planejado. A história resumida era a vida de Davi, que ele podia ter, ele tinha muitas mulheres, podia ter qualquer uma outra, mas ele tirou a de um homem, só tinha aquela mulher, a sua esposa. E Davi cai de joelhos. Segundo a tradição, diz que é quando ele escreveu o Salmo de número 51. Meus amados, quando nós não vigiamos, quando não oramos, caímos em tentação. E quando caímos em tentação, agimos como ímpio, como homens e mulheres que nunca conheceram a Deus. Por isso que a oração e a vigilância tem que ser uma constante na vida do ser humano, principalmente da vida daqueles que temem a Deus, que não quer envergonhar o Evangelho do Senhor, que não quer escandalizar o Evangelho do Senhor Jesus. Quando vigiamos e oramos, estamos pedindo ao Senhor, clamando a Ele por misericórdia, para que Ele cuide de nós. Porque a única diferença entre o crente e o ímpio é a vida nas mãos de Deus. É aquele que leva a vida confiante em Deus, que Deus ajudará. E é aquele que pode vigiar e pode orar, para não entristecer o coração do seu Deus. Com essa reflexão de hoje, eu gostaria que você pensasse direitinho. Será que você não tem agido como um ímpio, sendo crente? Será que você não tem agido com seu amigo, traído a confiança dele? Seja a forma de pecado que for, você não tem traído a sua amizade, você não tem traído a sua família. Porque uma vez cometida, nunca mais sairá da sua mente. E pecados não confessados são pecados não perdoados. Veja direitinho. Diz Paulo na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 11,
E o versículo 28, inclusive a gente usa muito nos cultos de Santa Ceia, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja como é que está andando. Porque mais cedo ou mais tarde, o Senhor te chamará para o acerto de contas. É melhor que você se antecipe e confesse a Ele os seus pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Davi disse uma certa vez, disse: enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos apodreciam dentro de mim. Enquanto Davi não havia confessado naquele dia ao profeta, ele se sentia como se estivesse morrendo. Porque o primeiro passo do pecado é a ausência de Deus, sentida amargamente. E tem um cântico que diz que a ausência de Deus é pior do que a morte. Só sabe o que é isso? Quem um dia teve a presença de Deus e não se importou muito, não vigiou, não orou e sentiu-se depois, eu não digo abandonado, que Deus não abandona, mas sentiu-se como se tivesse abandonado. Sentiu-se sozinho, porque Deus não compactua com o pecado. Medite direitinho e clama ao Senhor misericórdia. Aquele que confessa e deixa, misericórdia alcançará. Deus abençoe, dê uma noite de sono, dê um dia maravilhoso na presença do Senhor. Pensa nisso. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Na verdade, o espírito está preparado, o espírito é forte, mas a carne é fraca. E o apóstolo Paulo diz que é uma batalha constantemente do espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Quem vai vencer? Quem vai vencer? Vai vencer aquele que for mais alimentado. Se você alimentar o espírito, mas como é que pode alimentar o espírito? Exatamente orando, pedindo ao Senhor misericórdia para vencer. Se você não faz nada disso, não vigia, você não ora, você está alimentando a carne, então a carne vai vencer. O Senhor deixa que você decida isso. Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus. Amém.